Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo ao consultório. Já sabe que neste programa cuidamos de si e da sua saúde. E hoje, quinta-feira, excepcionalmente, vamos ter connosco o Dr. João Espírito Santo, é médico dentista, é já uma presença habitual no consultório às sextas-feiras. Hoje vai então estar connosco na segunda parte, disponível para responder às suas dúvidas, por isso aproveite para nos ligar, aproveite para esclarecer aquelas dúvidas que o andam a atormentar sobre medicina dentária, que o Dr. João Espírito Santo terá que certamente todo o gosto em ajudar a esclarecer. O nosso contacto é o 22953-8525, eu repito, 22953-8525, ou se preferir, pode enviar-nos um e-mail com os seus dados e expondo a sua dúvida para consultório@portocanal.pt. Como sabe, nesta segunda parte estamos a contar com a sua participação e a participação dos telespectadores é importantíssima, é disso que vive a segunda parte. Para já, nesta primeira parte, falamos de cirurgia LASIK e tendo em conta que a grande maioria das pessoas é afetada por doenças oculares, com maior ou menor gravidade, muitas vezes esta cirurgia é mesmo a melhor solução para fugir, para evitar este tipo de problemas oculares. Fica a saber tudo então na primeira parte e é meu convidado o seu doutor Castro Neves, não me queria enganar no nome, oftalmologista. Como está, seu doutor? Está tudo bem consigo? Obrigado, muito boa tarde. Doutor, vamos então fazer aqui uma pequena introdução, já que as doenças oculares são muito comuns. São poucas as pessoas que podem dizer que escapam, não é? Miopia, astigmatismo e por aí fora. Chamamos doença porque são, querendo nós que o ser humano seja perfeito, chamamos doença a pequenas alterações em relação ao que seria de desejar em termos de visão. Doenças mesmo graves, já em menor frequência, daquelas que debilitam mesmo a função visual e para sempre, mas chamamos também doença umas pequenas alterações do globo ocular que não dão para a pessoa focar lindamente ao longe. Mas mesmo assim às vezes são muito condicionantes, Sr. Doutor. São condicionantes, claro, mas pronto. Sim, mas convém referir isso, sim. E como tem solução, chamemos-lhe então doenças. Englobando esta faixa, claro que não haverá muita gente que tenha saúde completa nos seus olhos. E se considerarmos a visão cansada, a vista cansada que dá a toda a gente a partir dos 40 e pico anos, então não há nenhum ser humano que atinja a idade adulta que escapa a um oftalmologista. Portanto, nesse sentido, é muito abrangente em termos de desordem ocular. E não podemos atribuir também alguma culpa aos tablets, smartphones? Cada vez os ecrãs são mais pequenos, é por isso que se desenvolvem miopias, astigmatismos? Será por isso? Não há relação direta. Claro que no desenvolvimento das crianças, se esforçarmos, ou seja, se permitirmos que estejam tempo demais em focagem muito de perto, isso não é bom. Mas não é os grandes capítulos das doenças de oftalmologia, são situações pré-determinadas já da genética de cada um. O ambiente pouco faz. E tendo em conta que, dizia o Sr. Doutor, que são poucas as pessoas que escapam a partir dos 45 anos, ainda assim, a Organização Mundial de Saúde estima que o número possa duplicar até 2050, ou seja, o número de pessoas com miopia, com astigmatismo, portanto, sim, há muito para fazer nesta área, Sr. Há uma Doutor. prevalência cada vez maior de doenças da refração, isto é, da metropias, em que o olho não foca na perfeição ao longe. E quanto mais exigente é o nosso mundo, em termos visuais, mais as pessoas se apercebem disso e mais recorrem. Por isso, e cada vez que as sociedades vão crescendo em termos de qualidade de vida, como ainda temos muitas comunidades no mundo que estão ainda numa fase de pouca exigência, à medida que vão emergindo para os parâmetros ocidentais, vão sendo reveladas muito mais casos de doenças desse género. É inevitável. Sr. Doutor, então vamos então perceber o que é o LASIK, cirurgia LASIK. O LASIK é uma cirurgia em que o oftalmologista consegue esculpir, entre aspas, numa das lentes do olho humano, que é a córnea, que é a primeira lente, desde que a imagem começa a abordar o olho, a primeira lente que contacta é
a córnea, que é onde se pousam as lentes de contacto, para perceber. E essa lente é um tecido transparente, mas que pode ser moldável em termos para ter uma ideia, é como lapidar um diamante, em que é bruto e depois se pode fazer facear. E neste caso, o LASIK não faz mais do que remodelar a superfície da córnea, de forma a tirar-lhe a aberração que tem, que estava a dar a má visão. A pessoa estava a precisar de usar uma lente extra para complementar a graduação que tinha no seu sistema ocular. Ou óculos, não é? Óculos ou lentes de contacto. E a partir daí, de uma cirurgia dessas com sucesso, deixa de ter necessidade para ter a visão pura. E fica definitivamente corrigido. Mas nem todos os lasers são LASIK, não é? Convém esclarecermos. Sim, a história da cirurgia refrativa vem de há muitas décadas e começou essencialmente com a remodelação dessa curvatura da córnea, por meio de relaxamentos com uns cortezinhos radiais, que era a keratotomia radiária, em que se conseguia também tudo muito matematicamente estudado, com X profundidade e X número de entalhes na córnea, se conseguia obter uma aplanação da parte central, dado que a miopia, o olho está mais oblongo, ela aplanava no meio, relaxando na periferia, e assim começou a cirurgia, a nossa atuação sobre a miopia. A partir daí houve uma revolução nisto quando surgiram os primeiros lasers que faziam. O laser fazia a cirurgia na superfície ocular mesmo. E ainda hoje se usa em algumas situações que não têm indicação para LASIK. E essa chama-se a fotokeratectomia refrativa, ou vulgo PRK. É uma cirurgia que ainda está em voga para situações em que não pode haver aumento, que não pode haver LASIK por questões ou de olho seco, ou de problemas na retina, ou pela espessura da córnea. Isso é laser na mesma, o resultado é o mesmo, demora mais um pouquinho a atingir-se o resultado fino, mas o resultado é o mesmo, funciona igual. E isso não é LASIK. Depois, o LASIK foi inventado o conceito foi no meio dos anos 90, e só por curiosidade, desde que foi inventado, já lá vão 8, qualquer coisa milhões de casos de pessoas operadas no mundo. Portanto, muita gente. 18 milhões no mundo e desses 8 milhões nos Estados Unidos. Portanto, isto em 20 anos já leva a comunidade oftalmológica já leva uma experiência interessante, e os casos são todos compilados e revistos, e portanto é para dizer que de facto a população aderiu à técnica, e não há casos complicados, porque senão não teria já parado, não é? Portanto, é um número que é interessante. Mas, portanto, isto para dizer que o laser, em termos de correção de miopia, LASIK toma o nome aquele em que é feito no interior da superfície, da espessura da córnea, em que há uma preparação prévia. Antes de aplicar o laser, o inicial, o original, era sobre a superfície da córnea, embora se destacassem só as células superficiais, e este é feito já abaixo, umas 120 micras da superfície da córnea. E qual é a vantagem? É que ao fazermos uma película na forma exatamente de uma lente de contacto, ao levantarmos uma película da espessura da córnea, e aplicando o laser mais abaixo, o efeito é bom na mesma, e essa película que foi poupada tapa de novo a ferida, entre aspas, e começa a funcionar nesse momento. Portanto, a pessoa já vai a ver razoável no dia seguinte. É essa a grande vantagem, então? É do LASIK, porque no dia seguinte já está a ver... E é uma grande vantagem. É, porque não dá dor, o tal PRK, nos inícios da técnica, nem sequer havia lentes de contacto terapêuticas para proteger durante essa cicatrização, e dava dores muito grandes. Ainda hoje é penoso. Ali há uma fase entre as 24 e as 72 horas em que o paciente sente dores nessa técnica
técnica mais ancestral, porque é a fase da cicatrização, tem de recobrir com células novas a parte que foi tratada com o laser. No LASIK já não tem que recobrir nada, no dia a seguir está a ver bem e a cicatrização dá-se simplesmente por a posição das duas partes e funciona na perfeição. Doutor, e falamos muito aqui na miopia, mas corrige também outro tipo de problemas, não é? Sim, o LASIK, entretanto, começou por causa da miopia, começou a corrigir bem a miopia, por isso foi aceite. E, entretanto, foram questões meramente tecnológicas de conseguir dirigir os raios laser para zonas, para não ser no geral, que a miopia é esférico, e a corrigir mais num eixo do que noutro, atingiu-se a correção do astigmatismo. E também por questões tecnológicas e informáticas conseguiu-se também controlar a ação dos raios laser e fazer a remodelação para a hipermetropia. Portanto, hoje não há nada que não seja corrigível em termos técnicos, é tudo corrigível. Depois pode a pessoa ter ou não ter indicações, isso é outra coisa. Mas claro, em termos técnicos consegue-se fazer qualquer remodelação da superfície da córnea de forma a contrariar o erro refrativo que a pessoa tem. muito bem. E quais são então as indicações? Quem pode fazer? A primeira... Para já tem que ter um destes problemas. Ter a doença, ter a alteração. Mas em estado avançado ou qualquer grau, nível de doença? Tem a primeira condição logo é estar estável, porque imagino que hoje tinha uma dioptria e sabíamos que daqui a um ano ia ter duas, claro. Corrigíamos a dois e para o ano tínhamos outra para corrigir. Outro problema, portanto, pois. É lógico. Ou seja, primeiro tem que estar estável, não é? E a estabilidade de uma aberração destas, de uma alteração destas, nunca é antes dos 18 anos, porque durante o crescimento também há alterações na graduação. E os 18 anos é uma base muito baixa, mas depois há outras regras que vamos cumprindo, que é estar estável durante um ano. Vão combinando assim uma série de regras, vamos combinando várias, mas geralmente antes dos 19 não é aconselhável, não é claro. aconselhável, e depois os homens é mais cedo, mais tarde, um bocadito lá para os 21, as mulheres aos 20 geralmente, isto em termos gerais, mas isto há parâmetros que se vão seguindo. Isto é primeiro a estabilidade. Em segundo plano é esta córnea onde vamos atuar tem de ser saudável, isto é, temos hoje maneiras de caracterizar toda a córnea em termos de espessura, de regularidade, pequenos pormenores que nos dão a indicação de se é uma córnea estável ou se padece de alguma doença com caráter evolutivo. Sim. Depois, sendo uma córnea saudável, também tem que ter espessura suficiente para comportar o tratamento que destinamos fazer. Essa espessura também é medida. Mas isso é algo que, numa consulta oftalmológica... Numa consulta com alguns exames muito específicos que foram aperfeiçoados nos últimos 20 anos, chega-se, um oftalmologista experiente olha para dois papéis e para o doente e já decide no momento. Raramente fica alguma dúvida que seja preciso esclarecer mais. Mas, portanto, como íamos dizendo, estabilidade, saúde da córnea e espessura suficiente. Depois, também, em termos de grau que pretendemos corrigir, também há uma regra também muito genérica que até 8 dioptrias quase toda a gente pode ser corrigida com LASIK, 8 dioptrias de miopia e 4 de hipermetropia. Astigmatismo geralmente até aos 5, 6, também não há mais do que isso em termos de astigmatismo natural, que não seja secundário a qualquer doença. E ficamos com também ainda mais uma característicazinha, que é a córnea depois de tratada, e o que nós fazemos num trabalho de seleção do paciente é antever como é que aquele sistema óptico vai ficar após a cirurgia. Isso antevemos.
e tem de ficar a córnea com uma curvatura suficiente para não dar aberrações. Um sapo tem o olho quase plano e vê tudo à volta, mas nada específico. Uma águia tem um olho bem mais curvo e vê com uma precisão acima da humana. Portanto, há aqui parâmetros que nos levam a escolher um caso para cirurgia ou para não cirurgia, também prevendo como é que vai ficar em termos de dioptrias, que é traduzível em dioptrias, aquela córnea, se vai ficar mais aplanada do que nós desejamos em termos de qualidade de visão, não é que a pessoa não ficasse a ver 100%, mas a qualidade da visão não ia ser tão boa. Portanto, arrumamos esse caso para outro capítulo da cirurgia refrativa. E o caso das pessoas que não podem, que não têm, não cumprem estas condições, estes requisitos para fazer LASIK? Lá temos então outro capítulo, porque nós podemos atuar no sistema óptico em vários pontos. O primeiro de que estamos a falar é o LASIK, que é a córnea. Depois daí para dentro, e cá fora podemos apor as lentes de contacto cá e os fora óculos, ainda podemos apor lentes de contacto, óculos, binóculos, microscópio, máquina fotográfica. Mas em termos de cirurgia, depois podemos ainda incorporar lentes entre a lente primeira e a segunda. São chamadas lentes intraoculares. Nós temos a lente de fora, que é a córnea, e a de dentro, que é o cristalino, que está imediatamente atrás da íris. E a íris faz a seleção da quantidade de luz que entra. Entre estas duas, pode-se pôr uma, ou antes ou depois da íris, que há vários modelos, em que também podemos corrigir hipermetropia, miopia e astigmatismo ou a conjugação delas. Esse caso também tem de ser selecionado com todo rigor para termos espaço entre a íris e a córnea, para que não haja consequências tardias, de perdas de células da capa posterior da córnea e outros pormenores que têm de ser muito bem examinados. Depois disso, além de podermos corrigir na córnea, a meio entre as duas, também podemos ainda ir atuar na lente interna. Na lente interna não podemos desgastá-la. Se lhe mexermos, ela estraga-se, que é o cristalino. O cristalino, se for tocado, zanga-se e fica opaco. E dá uma catarata. Portanto, o cristalino podemos removê-lo numa alta miopia. Imaginemos casos mais complicados, dioptrias, não dá para LASIK e a lente, e a pessoa já tem uma idade em que já essa lente já não tem muita função de acomodação para o perto, pode-se substituir essa lente por outra. Portanto, estamos a atuar na mesma no sistema, no fio condutor que leva a luz até onde ela é interpretada, à retina. Vamos a pôr aí a nossa alteração para que o olho não precise de próteses cá fora. Portanto, temos 3 pontos onde podemos atuar para corrigir as ametropias, ou seja, a miopia, o astigmatismo e a hipermetropia. Muito bem. E depois, como é que é todo o procedimento? Há cuidados a ter antes do LASIK, depois já percebi que as pessoas saem satisfeitas, a ver bem, não sei o que, já lá vamos, mas há cuidados que tenham que ter antes? Em termos do LASIK, não, há só uma coisa, um fator que é um bocadinho aborrecido para as pessoas que estão habituadas a usar só as lentes de contacto, é que para caracterizarmos uma córnea na perfeição, para termos uma decisão definitiva, temos de ter a córnea descansada das lentes de contacto 5 dias. Pronto. Então a pessoa tem de andar sem as lentes de contacto 5 dias. É a única preparação, entre aspas, que até é na fase diagnóstica e não na fase cirúrgica. De resto, não há encargo nenhum em termos de pré-operatório. Mas quem tiver uma graduação muito elevada, se calhar esses 5 dias já não, custa um bocadinho. Depende se forem lentes semi-rígidas, ainda tem de andar mais tempo. Mas andam de óculos, só que podem andar de óculos. Quem usa lentes de contacto e quer ser operado a LASIK, detesta óculos. Pois. Já nem com os lentes de contacto. 5 dias parece uma vida inteira. É uma vida inteira, é um pavor, não quero ir ao emprego, quero tirar baixa, não quero aparecer de óculos. Não quero que ninguém me veja de óculos. Vê mal, porque os imagino. Óculos, em graduações maiores, os óculos dão aberrações muito, muito estranhas, só quem Só está todos aí um habituado termo técnico que a nós que estamos fora da área que nos apetece brincar, que é aberrações. A aberração é tudo que é expressivo, que
que é fora do foco, da focagem. Uma coisa é focarmos lindamente, outra coisa é termos esfumados. E então uma lente, por exemplo, de um míope, vamos exagerar, um míope com 20 dioptrias em óculos, a lente dele deixa-o ver nítido em frente. O bordo da lente começa a distorcer a imagem, são essas aberrações. E uma pessoa dessas, pondo uma lente de contacto, ou quando está corrigida cirurgicamente, tem um mundo completamente diferente, muito mais amplo. Doutor, e então, depois da cirurgia, depois do LASIK, as pessoas saem, há cuidados a ter, saem logo a ver, vão-se adaptando gradualmente à visão? No primeiro momento ainda é aquele pós-operatório inicial, ainda é um bocadinho, ainda não está, a pessoa, eu costumo dizer, vai ver como se estivesse a olhar debaixo d'água, ainda é assim um bocadinho estranho, mas é naquele dia... Pode ser feito bilateral? Geralmente é. É? Geralmente é. Não é, a cirurgia intraocular é sempre um olho de cada vez, porque o risco é muito maior em termos de se houver alguma coisa menos boa, é muito mais grave. Na superficial não é preciso. E quanto tempo demora? Não lhe perguntei também antes. O ato cirúrgico? Sim. O ato cirúrgico é relativamente rápido, com 10 minutos para cada olho e mais uns de conversa. mas a pessoa passa connosco mais uns tempos, porque tem de estar a preparar e tem depois de estar a descansar os olhos fechados um bocadinho. Mas, como estava a dizer, no dia tem a visão relativamente já melhor do que se não tivesse nada. Claro. Mas basta dormir uma noite que no dia seguinte está a ver claro. E depois só precisa de ter os cuidados de não mexer nos olhos, porque eles estão frágeis. Naquela primeira semana ter muita cautela para não esfregar os olhos e tem de ir lubrificando e pondo, claro, umas gotinhas para evitar infecções ou inflamações naquela primeira semana, mas deve prolongar mais algum tempo o uso de lágrimas artificiais. Para lubrificar mais, para lubrificar, porque nesta fase há uma propensão maior à secura, mas aquilo depois volta tudo ao normal e a pessoa vai vendo, já vê bem. Então a pessoa quando sai da cirurgia sai com uma independência, não é? Já sai independente, já se orienta, não é? E há casos em que as pessoas acham mesmo que é fantástico, porque quanto maior for a graduação, mais as pessoas no momento sentem a diferença. Mas não é relevante a isso, não ligamos a esse primeiro período, porque ainda há ali uma certa maceração da superfície ocular, de tantas gotas, de todo o mecanismo, mas passado umas horas volta tudo à perfeição. Mas o LASIK corrige este tipo de problemas, miopia, astigmatismo, hipermetropia, definitivamente? Definitivamente. Ou seja, uma cirurgia de poucos minutos que corrige problemas que nos atormentam às vezes a vida toda. É engraçado, nós como profissionais já nem estamos sensíveis a isso, mas ouve-se muito depoimento desse género. Foi a melhor coisa que eu fiz até hoje, eu nem sei como é que não tomei esta decisão antes, eu tinha tanto medo e afinal, e já me diziam, pronto. Mas eu sou sensível porque a mim também me toca as lentes de contacto, os óculos. Há depoimentos de pessoas que espontaneamente revelam isso, que foi a melhor coisa que fizeram, foi a melhor prenda que tiveram e de facto o fator do imediato conta muito nesta cirurgia, que é o que a distingue às vezes da tal do PRK que demora mais um bocadinho a recuperar. Doutor, e preços? Isso varia conforme o género de atuação que se faz, porque hoje temos mais do que uma modalidade de preparação para o ato do tal, entre aspas, polimento. Portanto, o laser que executa a nossa ordem para tirar aquelas dioptrias, o que faz efetivamente o trabalho de remodelação da córnea, é o mesmo, tem havido muita evolução em termos de aperfeiçoamento, mas é o mesmo desde que começou o LASIK, é o mesmo princípio. A preparação para isso, ou seja, a criação do flap, ou seja, daquela parte
da superfície da córnea, que é levantada para que se possa fazer o tratamento já no interior da córnea, para depois não demorar a cicatrizar e para dar esta visão toda perfeita no dia seguinte. Essa preparação pode ser uma preparação mecânica, com aparelhos super sofisticados em que seguram o olho por vácuo e que atua com uma perfeição exígua em termos de espessura do que a gente escolhe, mas em termos mecânicos. E há outra modalidade que é com laser, isto é mais Portanto, mais depois também recente, cada caso é um caso, e não é? com laser já encarece um bocadinho o processo, embora dê outro conforto, ou tirar o medo às doenças, aquela coisa de segurar o olho, muito menos pressão. E para o cirurgião também dá esta nova técnica, que é o laser fento ao segundo, de fazer o flap para o LASIK. Também o cirurgião tem um pouquinho mais de controle sobre o decorrer da preparação, porque está a visualizar todo o processo. É feito com laser com um pouquinho mais de precisão, mas isto faz variar preços, mas assim, um genérico, mais ou menos 1000 euros por olho é o custo. Para resolver um problema de uma vida, às vezes não é nenhum valor assim muito... As pessoas não choram o dinheiro. Claro, a verdade é que as pessoas podem sair de lá, então no dia a seguir podem fazer uma vida totalmente normal, com alguns cuidados, não é? Obviamente. Totalmente normal não, com cuidados. Eu tenho histórias, uma história engraçada aqui. Que as pessoas depois devem sair muito descontraídas, não é? Aqui há uns anos, e é fácil de chegar lá, há quantos anos foi, eu tive um paciente um almeirão de moto, eu sou de Lisboa, mas eu quero ser operado amanhã. E tinha as condições e operou-se amanhã. E no dia seguinte disse, olha, eu quero vê-lo outra vez amanhã, no outro dia, para ver como é que isto está. Não, doutor, não pode. Porquê? Eu vou para a Bósnia. Se calhar está-nos a ouvir. Portanto, o senhor foi para a guerra da Bósnia no dia seguinte. Eu disse, olha, boa sorte. As restrições são estas. Pronto, mas isto é uma exceção. Que ele não terá cumprido, não é? Não, vi anos depois, estava impecável, feliz da vida. Se calhar via melhor do que via antes. Sim. Mesmo sem ter tido aqueles... correu bem. Isto é um exagero, porque claro. a pessoa deve resguardar-se no primeiro e segundo dia, pelo menos. Eu até costumo, aqui na CUF, eu opero à sexta à noite. A pessoa trabalha no dia, à noite mentaliza-se e aparece, no sábado descansa, domingo já anda de óculos de sol e na segunda trabalha. Está novo. Portanto... Muito bem, Sr. Doutor. Muito obrigado por ter estado connosco a esclarecer, a dar mais esclarecimentos sobre o LASIK. Até uma próxima. Muito obrigado, Sr. Doutor. Muito boa tarde a todos. Nós vamos fazer uma curta pausa. Já sabe que a seguir voltamos com o Dr. João Espírito Santo, é médico dentista e uma presença já habitual no consultório. Vai estar connosco, disponível e em estúdio para responder às suas dúvidas e questões, por isso aproveite para nos ligar 22953-8525, 22953-8525 ou, se preferir, consultório@portocanal.pt. Fazemos uma curta pausa, já voltamos, eu conto consigo.